Olá, boa tarde, sou a Cristina da Casa das Conchas e hoje venho mostrar um produto novo desta nova coleção 2021, que é o Alphabelis, que dá para fazer estes monogramas. Tem de ter um abecedário, um qualquer, e todos eles são ajustáveis a estes embelezamentos das letras. Portanto, como vêem, há várias opções e ainda tem mais umas florinhas soltas para se pôr nos cantos decorativos de quadros, de paninhos, que é o que eu vou mostrar hoje, se forem enxovais de bebê, nos baby grows. Tem lacinhos, barrinhas, folhinhas, tem muitas hipóteses de pôr-nos, fazer os cantinhos dos lençóis. Eu venho mostrar o aproveitamento, como acontece muito aqui na loja, que são estes paninhos naprons que já não se usam, ou paninhos do pão, que vou recebendo imensos, que vêm das casas e que ninguém aproveita. Têm trabalhos giros e já ninguém usa estas coisinhas. E achei que era engraçado pôr um monograma. Este não está muito bem, estes foram os meus ensaios, os que eu vou mostrar agora. Tenho estado a aperfeiçoar e com isto pode-se depois fazer um quadrinho, personalizar uma prenda. Este ficou engraçado. Estou a ver aquelas florinhas que eu falava há bocado, são estas, depois pode pôr um A. Isto, à medida que se vai aperfeiçoando as técnicas, pode-se fazer mais coisas. Não vou mostrar todos, que isto foram os meus ensaios. Agora portanto, mostrei já isto, convém fazer com uma folha de montagem, ou a própria, que eu tenho agora à venda, estas quadriculadas, que são 5 euros, ou 5 e pouco, já não me lembro. Ou podem fazer com esta, que não tem quadrícula, mas também dá para segurar bem o desenho, a letra, ou estes ornamentos para fazer os efeitos. Portanto, vou começar aqui a explicar, que isto parece fácil, mas não é assim tão simples, mas faz. Tem é que se pensar e puxar um bocadinho pela cabeça. Vou começar por fazer com este paninho, que alguém começou a bordar, mas não acabou, não concluiu o trabalho, nem sei o que seria. Tenho só assim um pano com umas bainhas feitas, com um ponto cruz, amoroso. Acho que faz um quadrinho giro, ou para criança ou para ter na casa, numa parede. Acho que é fofinho. Vou apontar assim para baixo. Vou usar a letra L de Luísa ou Luís para começar. Portanto, primeiro, o essencial de perceber nestas coisas é o que queremos que sobressaia primeiro, mais o que fique no topo do desenho é o que se estampa primeiro. Portanto, este L que eu vou querer aqui no meio do desenho, um bocadinho talvez mais abaixo, vou me guiar aqui pela costura. Depois vou fazer aqui. Não, vou fazer assim mais a meio. Aqui. Este L. Põe-se a parte de trás do L na folha de montagem. Hoje vou fazer com esponjinhas, mas pode-se fazer com os rolinhos. Vou virar outro dia mostrar com o rolinho, para verem a diferença. Para tecido convém até ficar bastante tinta para o tecido absorver, portanto convém até as folhinhas, os rolinhos, digo. Entre uma cliente e outro estranho. Convém, as almofadinhas estiverem com bastante tinta também é bom. Portanto, pus azul, para dar com o azul do desenho. E agora vou tentar centrar o olho para as pessoas que são mais picuinhas. A olho não chega, podem fazer uma marca, mas para mim, se para o meu olho está bom, para mim serve. E então, depois faz assim, tem que se estampar, quando é para tecido, insistir.
não pode é sair, não deslizar, tentar, até com a própria almofadinha às vezes dá jeito. E sai assim de uma vez. Portanto, como vê, o L ficou assim estampado. Agora, vou pôr todos os stamps, tanto os desenhos como as letras, trazem estas sombras, estas máscaras, que é para pôr por cima da letra, ou quando se quer fazer ao contrário, pôr por cima do que se quer ao de cima. Eu tinha tantos projetos para vos trazer, mas isto não é fácil. Eu tinha aqui 50 paninhos preparados. Bem, limpo a letra normalmente com um paninho destas toalhetas de bebê, para a tinta não secar nelas. E agora vou pôr este ornamento aqui, assim, a fazer um triângulo na letra. Portanto, novamente, pus a máscara por cima do L. Agora, vou centrar assim. Vou ficar aqui sem espaço. Continuar a ser o azul, sim. Pôr tinta com alguma abundância, porque as fibras do têxtil absorvem muita tinta, não é como carimbar madeira. Se for para superfícies de madeira ou superfícies menos porosas, não precisa pôr tanta quantidade. Ter sempre em atenção, que já me aconteceu, se não há aqui à volta nada sujo, porque vai ficar no tecido. Agora, pus-me de pé para centrar melhor. E tá. Portanto, vou assim com a mão, percorrer todo o desenho. E podemos aproveitar assim estes paninhos, que são muitas vezes linho ou algodões muito bons, que já, sem fibras nenhumas, que já não se fazem. Podemos fazer quadrinhos, podemos fazer prendas. Há uma infinidade de ideias giras. E voilà! Tá super fofinha. A ver se eu consigo que vejam a totalidade. Agora, como acho que ficou muito giro este monograma, com a sombra no meio, deixa que o L fique intacto e a parte do desenho ficou assim. Agora, como esta parte de cima está muito lisa, não é? Não tem desenho, só tem o bordadinho em baixo, ficava assim um bocadinho descabido deixar o trabalho todo ali. Podemos fazer aqui, se quisermos, uns arabescos, umas rosinhas, por exemplo. Estou a pensar o quê? Uns cantinhos assim de rosas. Acho que é capaz de ficar giro. Agora, tira-se depois de limpar. Como veem, é muito fácil de utilizar com esta montagem. Agora, vou montar aqui estou com medo de borrar ali o desenho, mas a tinta que ainda não está bem seca. Portanto, vou pôr isto assim. Eu quero ali, vou dar assim este intervalo de uma quadrícula e vou fazer este lado primeiro.
têm que ter sempre atenção que quando põem na folha de montagem, depois vai fazer o efeito de espelho. Quando viram, vai ficar ao contrário. Ter sempre isso em atenção porque pode dar mau resultado. Perguntem como é que eu sei, porque já o fiz. É com os erros que se aprende. Portanto, vou pôr aqui novamente tinta. Se pode deixar só um cantinho, se gostarmos. Para quem não gosta de simetrias, eu vou fazer isto a olho, como sempre. Mas a quadrícula pode-se fazer umas marquinhas e a quadrícula serve para nos guiarmos. Eu é que sou muito rebelde e nunca faço as coisas como deve de ser. E aqui está o fofinho. Ai, adoro estampar tecido, porque fica tudo muito perfeitinho, ainda fica mais direitinho do que na madeira. Agora, para o outro lado, tenho que virar o desenho para este canto, não é? Faz sentido. Vamos ver. Primeiro vou ensaiar. Sim. Portanto, aqui vamos pôr mais um bocadinho. E mais ou menos com as mesmas distâncias que se fez do outro lado. Aqui está. Convém não mexer para não ficar visão dupla, senão fica muito feio. No tecido, se nos enganarmos, não sei, porque esta tinta é própria para tecido. Só se puserem lexívia, porque senão acho que tenho que treinar bem, que eu tenho aqui a minha mesa toda carimbada. Treinar bem antes de ir para o tecido. E, como vê, fica assim. Acho que está amoroso. As florinhas de baixo fazem um trabalho diferente da parte de cima, uma parte estampada, outra parte. Eu depois tiro fotografias e pode-se fazer um quadrinho para uma Luísa, para um Luís, para um Lucas, para uma Leopoldina. Acho que é amoroso. Agora, outra ideia. Também muito gira, mas mais difícil. Esta eu vi-me assim um bocadinho aflita para a fazer. Mas com a ajuda do Ângelo lá chegámos a uma conclusão. É fácil, mas tem que se puxar pela cabeça. Que é o M. Há aqui outra maneira de fazer estes paninhos de pão. Toda a gente tem. Não vou escolher a parte com mais desenho, porque escolher a parte oposta, que acho que é o que tem lógica. Porque a parte com mais bordado já tem bordado. E a parte que cai para o outro lado será a que vai ficar como monograma. Este tem que ser assim madinho a seguir, não é? E lavado. Primeiro, este, se eu não me engano, ainda por cima a querer fazer ao contrário, não posso, tem que ser virado para mim, desculpem lá. Primeiro vou estampar o M. Vou tirar aqui a cadeira, que isto exige concentração. Este vou fazer com tinta preta. O M. Portanto, aqui com esta folha, meço aqui o final, centro a cruz no meio. Pronto, memorizamos onde é que queremos o M.
para quando virarmos, temos que ver que isto faz a imagem espelho, ter sempre isso em atenção. Esta está com bem mais tinta que a outra, portanto borrou aqui um bocadinho, ter sempre isso em atenção, porque esta tinta vai para o tecido e têm que a limpar antes de virar, antes de estampar. Ter sempre estas toalhitas à mão. E aqui vamos nós fixar onde é que estavam as riscas agora é ao contrário, e onde é que queremos o M central com esta quadrícula. A quadrícula, embora não tenha marcas, mas ajuda na visualização a olho, porque vimos mais ou menos quantos quadrados fica para cada lado. E mesmo o olho fica treinado a ver aqueles quadriculados e gere-se por estas linhas. Portanto, eu devia estar a fazer uma coisa assim, que deslize. Pus bastante tinta. Este aqui já não tenho, acho que é linho. Tenho a certeza se é linho, se tem alguma fibra, mas acho que é linho. E ficou estampadinho na perfeição, como vê. Ai, fico tão contente quando sai bem. E agora o desenho que eu queria fazer neste já não vou fazer. Porque tinha que ter feito estas coisinhas primeiro. Ou não, ainda dá para fazer. Ponho a máscara do M em cima. E tenho estas florinhas que vou pôr nas linhas mais fininhas do M. Tiro o M daqui, limpo, para não se deixar a tinta secar. Há bocado fiz este, já não me estou a lembrar como é que é. Meu Deus, cabeça. Bem, este vou fazer assim, mais aqui neste cantinho. Portanto, pus os ornamentos nos sítios que eu quero, mas ainda sem tinta. Pus só lá por cima para marcar a posição. Agora sei mais ou menos onde é que tenho posicionado o quadrado. Venho com esta máscara atrás, que agora voltamos a pôr no sítio, porque não queremos que ela atinja a tinta do M, queremos só que ela fique a sair à volta. E agora vou carimbar, desculpem lá se sair do vosso campo de visão, estou com dificuldades de espaço. As almofadinhas guardo-as sempre viradas para baixo, ver se não há tinta por fora. E agora, naquelas perninhas que eu já tinha imaginado, e com a ajuda da quadrícula, estampa-se as florinhas no M, naquelas perninhas mais fininhas do M. Com a ajuda disto, aqui está. Vamos lá ver o que é que saiu. Não saiu como eu queria. Bem,
Não pode sair sempre bem. Isto também não está muito mal. Ai. Tinha acabado de fazer e fiz mais ou menos. Ficou ali com umas risquinhas que não era suposto ficar, mas até está giro. Portanto, isto quando for para o cestinho do pão, para um lado fica este bordado, digo, e para o outro lado fica o monograma, que está fofinho. Depois até se pode aperfeiçoar ali, mas acho que as risquinhas até ficou como se fosse uma sombra. Acho que está giro. Não borrou, já é bom. Aqui está mais um projeto. Já fiz 2. E agora vamos limpar o material. No fim eu limpo melhor, mas tirar sempre a maior para não acumular tinta nos carimbos, porque senão começa a entranhar e os carimbos depois ficam com menos durabilidade. Há estas máscaras que vêm com todos os desenhos, hoje em dia, antigamente não vinham, que elas mandam isto em transparente, mas eu agora descobri uma maneira que vi com outra pessoa que também faz trabalhos, muito inteligente, que é passar um spray nas folhas, quando elas ainda vêm assim. Eu por acaso só tinha preto, mas pode passar da cor que quiser. E quando elas depois estão fora da máscara, é muito mais fácil identificar e vê-las, as máscaras, porque estão com cor. E elas eram transparentes e quando caiu no chão a pessoa nunca mais as via, ou quando iam a lavar era muito difícil de as ver na água, e assim foi uma solução inteligente que alguém se lembrou, com aqueles sprays, tinta spray, põe-se o spray e aquilo fica impecável. Bem, aqui vamos para outro novo projeto. Agora, não sei que letra é que vou fazer. Eu vou fazer o A aqui, neste paninho. Portanto, tenho um paninho de linho, muito fofinho, que só tem ali uma florinha naquele cantinho, é um paninho liso. Tínhamos 2 opções. Eu até tenho vários paninhos destes. Limpar a mão para não sujar. 2 opções. Ou fazer um quadro, ou fazer um lencinho e usar o monograma num dos lados. Mas eu vou optar pelo quadro, quero usar este monograma grande e fazer um quadro. Embora só tenha, acho que vou pôr a florinha para baixo, que acho que fica fofinho, a florinha do bordado. Vou carimbar primeiro a letra, pôr a letra A de Ângelo. Aqui acho que vou usar o preto também. Fica mais clássico o preto. Ver se não pusemos nada para fora. E este, como está bem engomado com uma quadrícula, mesmo ao meio. Agora não sei se estava acima ou se estava abaixo. Mas este não. Este é linho, é um linho fininho, tecido lindo. Tá. Não ficou um estampado muito forte, tem ali uns buraquinhos, mas acho que isto até dá assim um ar de gasto, fica fofinho, está muito giro. E agora eu gosto daquelas falhinhas que há ali, só não gosto de se borra, isso é que fica feio.
As falhinhas acho que fica com ar antigo. Agora vou pôr a máscara no ar. Terem atenção, se isto for numa... O tecido absorve logo, mas se for numa superfície lisa, terem atenção que a tinta não se pode logo pôr a máscara, porque a tinta demora a secar um bocadinho. E tenho isto aqui sujo. E vou agora para o último. Vou só ensaiar, a ver, este vê-se pouco, porque é muito compacto, vê-se pouco, mas vamos rezar para que corra bem. E assim, acho esta ideia giríssima de fazer estes monogramas. Eu sempre gostei muito de monogramas. Estes estampas são muito giros e de utilizar o abecedário. E assim pode-se dar uma nova vida a estes paninhos que já ninguém usava para paninhos de nada. E assim faz-se quadrinhos, faz-se prendas. Acho uma ideia de aproveitamento muito boa. E podem começar uma palavra com um monograma mais simples, não é preciso ser este que eu estou a fazer agora, que este é mesmo o centro do desenho, só com umas florinhas, e continuar o resto do nome, fazer o nome completo, porque tendo o alfabeto, depois a pessoa pode dar largas à imaginação, ou escrever outras coisas e pôr florinhas entre as letras, porque ele tem uma variedade imensa de espiguinhas e de muitas decorações. Ai, está tão bonito! Está lindo! Está um amor, parece mesmo uma peça antiga. Este depois cola-se numa tela, num vidro, e faz um quadro lindíssimo. Acho que está muito, muito giro. Ora bem, o que é que eu posso aqui fazer mais? Acho que já me estou a alargar. Eu tinha N projetos para fazer, mas isto não é tão fácil. Este está tão bonito, tão bonito. A ver se consigo falar mais do resto dos desenhinhos que eles têm. Agora queria fazer estes naprãozinhos, que normalmente eram para tapar os copos da água que ficavam na mesa de cabeceira, ou para o jarrinho da água, também acho giro, mas ele é tão bonito, tão delicado, que acho que também dá um quadrinho giro. Pode-se fazer quadrinhos com um fundo de cor, com outras fitas por trás, e colar isto, ou pregar, ou cozer. As senhoras mais habilidosas sabem o que fazer com estes paninhos para emoldurar, que eu acho uma graça. Ou então oferecer para o propósito que ele tem, mas é uma prenda personalizada, porque tem... Este vou pôr assim mais campestre. Estava a pensar pôr verde, mas ali verde não. Vou pôr azul. As senhoras podem dar largas à imaginação, pode-se até pôr isto em caixas, a forrar caixinhas. Há tantas opções a fazer com estes paninhos que já ninguém... Toda a gente tem gavetas disto em casa, destes paninhos, que são lindos, ninguém tem coragem de deitar fora, mas também ninguém os usa. E assim pode-se pôr à vista, porque são muito giros. E era uma pena não estarem aproveitados. Até fazer tabuleiros com estes paninhos de tabuleiro, com monograma,
com vidro em cima. Há paninhos destes do tamanho dos tabuleiros. Dá para fazer muita coisa com estes monogramas. Sinais, sinaléticas. Eu vou fazer esta sexta um direto também com o alfabeto. Não com esta ideia, mas também com o alfabeto. Como vê, tenho que limpar bem a mão. Ficou assim um N. Um N de Nani, em homenagem à minha cunhada Nani, que faz hoje anos. Se ela vir, já sabe que isto foi a pensar nela. E se ela vier visitar, eu ofereço-lhe. Agora, estava aqui a ver o que é que poderia pôr a enfeitar o N. Tem que ser uma coisa muito pequenina. Nada de muitas florinhas, porque o padrão em si já tem as florinhas do desenho. Eu queria meter umas coisinhas assim a sair do N. Que podia ter montado ao mesmo tempo que montei o N, mas não o fiz. Ora bem. Não vai ficar o que eu queria, mas também fica bem. E agora queria uma coisinha aqui em cima. Pode ser a mesma folhinha a sair daqui baixo. E aqui está. Estou muito distraída. Isto já deve estar com alguma hora. Este ficou ali um bocadinho separado. Vou tentar juntá-lo mais. Espero não fazer a geneira. Mais ou menos. E tá. Um lacinho ali em cima. Acho que não vou inventar mais. Vou deixar assim para já. E este vou pensar se hei de fazer mais alguma coisa. E aqui está um N neste paninho para pôr por cima. Vou pôr mais umas destas folhinhas aqui nestes cantinhos que ficaram em branco. E está explicado como trabalhar este alfabelis, como elas chamam, que é uma maneira de embelezar. Estão aqui vários exemplos atrás para vocês depois poderem fazer os vossos projetos. Conforme as letras têm várias maneiras de fazer. E vou aperfeiçoar a técnica e vou tirar fotografias dos trabalhos depois de finalizados e voltar com mais ideias giras para fazer com estas letras e decorações. Obrigado, boa tarde e até à próxima.